Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia. Então, hoje eu vou continuar lendo para vocês a história do Tumbu, né? O menino que nasceu lá na África há muito tempo atrás e veio para cá no período da escravização de africanos aqui no Brasil, onde eles eram sequestrados e trazidos para o Brasil para que vivessem como escravos. A gente precisa pensar no povo africano, né, da pele negra, não só como escravos, mas como pessoas que viviam na sua terra normalmente, que tinham suas famílias e que não vieram para cá por conta própria. Eles foram sequestrados e aí eles foram trazidos para cá à força e trabalhavam à força, né? Era um trabalho forçado, trabalho escravo. Durou mais de 300 anos a situação de escravização aqui no Brasil, tá bom? Vou apresentar um pouquinho para vocês o autor, que é o Marconi Leal. Ele nasceu em Recife em janeiro de 1975. Esse ano que ele nasceu, teve uma das maiores enchentes no Pernambuco. A imagem das águas barrentas que costumavam inundar sua rua é a memória mais antiga que guarda da cidade que nasceu. Talvez por isso adora Capibaribe, rio em que se banha e que corta sua cidade. Ele fez o ensino médio, estudou, é autor de vários outros livros, né? E ganhou vários prêmios. Então é um autor aí contemporâneo, um autor novo, né? Vamos lá? Um autor novo. Vamos lá? Para a leitura do capítulo 7. O capítulo anterior que nós lemos foi A Salvo. Então, ele pensou que estava salvo, né? A hora que o Elias ajudou ele. Será que ele estava salvo mesmo? Aí agora terminamos esse capítulo com ele indo embora, achando que estava indo encontrar os seus pais. Será que ele está indo mesmo encontrar os pais? Vamos ver? Capítulo 7. O encontro com os pais. A viagem por terra durou alguns dias. O Brancão, que parecia ser o chefe do grupo, ia montado num bicho de pele lisa lá dele, acompanhado por 2 negros também montados em animais bem parecidos. O resto dos negros iam comigo atrás, presos por cordas. Novamente, uma mera precaução para que nós não nos perdêssemos. Após andarmos muitas léguas, um belo dia subimos numa canoa, não tão grande como a que tinha me trazido para Recife, mas do tamanho suficiente para caber todos nós juntos, mais a carga, mais os bichos. Levamos outros tantos dias descendo o rio. Os negros que estavam amarrados comigo não conversavam muito e pareciam meio tristes. Talvez não gostassem dos pais. Um deles até me explicou que tinham fugido de casa e seriam castigados na volta. Quanto a mim, meus pais não eram assim tão severos quanto os deles. Então, estava contentíssimo com a perspectiva de revê-los. Tanto que nem me importava com o fato de os Brancões e seus 2 amigos não nos servirem água nem comida o suficiente durante toda essa viagem. Sendo assim, ia apreciando a paisagem por onde passávamos, com árvores e bichos tão diferentes dos que estava acostumado a ver no meu país, no meu lugar. E até cantava algumas músicas de minha terra quando chegava bem à tardinha. Hábito que herdei na minha terra e larguei nos primeiros dias de viagem, depois de levar alguns cascudos dos Brancões, o qual, pelo visto, não gostava nada de música. Não gostava de música, mas estava me levando aos meus pais, e era isso que importava e era isso que eu queria. No final das contas, ia percebendo, não existia apenas brancões safados e preguiçosos que tinham vindo ao mundo apenas para chicotear e bater nas pessoas negras.
Haviam também brancões amigos, como que estavam me ajudando agora, um tanto impaciente e um pouco mudos, é verdade, mas amigo. Estava me levando para os meus pais. E como já havia dito minha avó Buta, amigo a gente respeita e pronto. O certo é que, ao final de nossa jornada, finalmente chegamos na aldeia onde estavam os meus pais. E que aldeia, meus companheiros, que aldeia! A casa, toda de pedra e pintada de branco, era imensa, nunca tinha visto. Ao seu lado tinha uma casinha comprida, alta, com uma cruz em cima e uma reta infinita de casinhas grudadas, também todas pintadas de branco. Muitos negros passeavam por ali, outros, sobre montes, capinavam a terra, cheia de umas plantinhas verdes altas e bem fininhas. Um pouco afastado, mais uma casa imensa onde negros atarefados mexiam numa panela gigantesca de onde saía muita fumaça. E próximo a um cercado onde ficavam os bichos de 4 patas, gordos e grandes como um hipopótamo. Chorei de alegria. Sabia que nem tudo que falavam dos brancões era verdade. Ali estava um lugar cheio de gente da minha cor que passeava livremente, sem argolas ou correntes e que trabalhava sem aflição nenhuma. É certo que um ou outro brancão se metia no meio deles, estalando aquele chicote, segurando aqueles paus de fogo. Mas já tinha aprendido que os brancões eram um povo muito exibido, que adorava mostrar que mandava em tudo, então estava mais tranquilo. Também havia ali aquela gente de pele avermelhada que havia dito antes, pintada e cheia de penas, carregando arcos e flechas. Assim que pus os meus pés fora do barco, procurei em toda a parte, com os olhos aflitos, meus pais no meio daqueles negros todos. O coração saltava como que de uma caça assustada. Suava mais do que pedra que corre em beira de bica. Os homens nos arrastaram por entre a multidão e vi que nos levava para uma casa grande que ficava no centro da aldeia. À medida que nos aproximávamos, vi que ali, deitado num pano balançante, sendo apalpado por 3 mulheres negras, um brancão descansava com os olhos bem fechados. Subimos as pedras que levavam até a frente da casa e que ficava suspensa. O brancão que nos conduziu tirou o pano molenga que cobria a cabeça e se aproximou do seu companheiro que estava ali deitado. Então, ele abriu os olhos, fez um gesto de espantar mosquito e as 3 mulheres se afastaram apressados para o interior da casa. Ele ouviu uns grunhidos que o outro lhe dirigiu e, por fim, encarou um a um dos membros da comitiva. Quando chegou a minha vez, se demorou, me olhando com cara de quem cheirou um pum e fez sinal que eu não entendi muito bem. Também não precisei de muito tempo para compreender, porque logo um dos negros que não estavam amarrados me ajudou. Dando um sutil empurrão nas minhas costas, me fez tirar os pés do chão e cair bem no colo do brancão que estava deitado. Sem mudar de posição, ele me levantou pelas orelhas e agiu comigo da mesma forma que os outros haviam agido lá na casa do Eliá. Meteu os dedos na minha boca, deu um peteleco na minha garganta, beliscou os meus peitos e fez uma série de coisas bem estranhas que era a forma dos brancões cumprimentarem as pessoas que acabavam de chegar. Feito isso, ele errou uma série de sons sem sentidos para que o outro brancão, que lhe devolveu uns 2 ou 3 chiados. Em seguida, este outro gritou algo e os negros amarrados foram levados pelos dois libertos de volta para o chão e sumiram das minhas vistas. Enquanto eu, depois de ter as mãos desamarradas, fui conduzido por ele mesmo para o interior da casa. Aquele momento foi um dos mais felizes da minha vida.
pois entendi que a partir de então não precisaria mais ficar preso. Os brancões não me ameaçavam como antes. Poderia passear livremente por onde quisesse, como na minha aldeia natal. Por outro lado, nunca serei capaz de descrever direito o espanto que me tomou ao me ver dentro daquela casa. Primeiro, o chão do lugar era duro e de pedra, e por toda a parte havia diversos objetos de madeiras, umas cuias diferentes, umas coisas brilhantes de onde saía fogo, uns panos coloridos no chão e nas paredes também, e que eram muito e atravancavam o caminho tudo aquilo. Uns bonecos pareciam com o que usávamos lá na aldeia para fazer os nossos rituais, só que esses bonecos eram brancos, não entendia direito. Abobado com tanta novidade, cheguei aos fundos da casa, onde o homem me fez sentar num objeto duro de 4 pernas que ficava na frente de um outro maior e mais largo. Ali, uma senhora negra, gorda e sorridente, me abraçou e me beijou, fez carinho na minha cabeça, alisou meu queixo e disse numa língua que eu entendi: "Ai, que bom isso! Está com fome, lindinho? Vou servir uma comida para você." Tudo isso me deixou muito, mas muito confuso, porque eu já estava esperando levar uma bombardeada ou duas, ou ter, pelo menos, as bochechas mordidas e beliscadas. E fiquei aguardando, ressabiado, o momento que ela iria finalmente usar de toda a cordialidade dos brancões comigo. Mas não, dali a pouco ela colocou a comida na minha frente dentro de uma cumbuca de ferro. Era uma carne que tinha gosto de pássaro, acompanhado de uns grãos esquisitos, amarelos e secos, e de uma raiz maçuda, meio acinzentada. "Se quiser mais, me diga, tá bom, lindinho?" falou então e voltou a beijar a minha testa. "Onde estão os meus pais?" eu perguntei. "Vai demorar muito para a gente ver onde eles estão?" perguntei enquanto devorava a comida, que estava deliciosa. "Seus pais? Sua senhora está chegando amanhã pela manhã, querido." "Senhora? E os meus pais?" "Eu quero ver os meus pais," disse. "Coma, lindinho, coma. Depois você vai descansar um pouco. Veja tudo, que tudo vai acabar bem." Disse isso, balançou a cabeça e, rebolando o bubunzão, saiu da cozinha em que estávamos. Sim, porque naquela casa enorme era como se houvesse várias casinhas menores dentro, com abertura de uma passagem para outra. Comi tudo o que estava na minha cumbuca, lambendo os restos, pensando na forma incomum como ela tinha se referido aos meus pais. Senhora, que era aquilo de senhora? Meus pais, senhora, que gente mais maluca. Mas não me demorei muito investigando o assunto não, porque afinal de contas já tinha percebido que naquele país as coisas eram bem diferentes do meu. Quando voltou, me serviu mais um pouco de comida e eu, só para agradar, devorei tudo. Por fim ela disse: "Meu nome é Madá. Se precisar de qualquer coisa, estarei aqui para você. Agora, lindinho, venha comigo. Vou levar você até um lugar onde você vai dormir. Amanhã você vai conhecer a sua senhora." E falando assim, me levou até aquela fileira enorme de casinhas que ficava ao lado da casa principal. Já estava de noite e eu, depois de que me acomodei num canto do chão ao lado de dezenas de outros negros, dormi feliz aguardando a manhã seguinte, que me faria finalmente encontrar os meus. Antes de me deitar, perguntei a um ou a outro sobre os meus pais, mas ninguém sabia onde eles estavam, nem conhecia-os. Alguns me asseguraram que eles não estavam por ali. A princípio fiquei preocupado, mas depois não liguei, não dei muita importância àquilo, afinal a aldeia era mesmo muito grande. Provavelmente nem todos se conheciam por ali. Na manhã seguinte, a própria Madá veio me buscar para me mostrar a minha senhora, como ela havia dito. Levantei do chão num pulo e segui com ela para a casinha que ficava logo na entrada da casa central. Ali
me deparei com uma brancona que estava ao lado de duas crianças da mesma cor. Ela me estendeu a mão que tive que beijar. Sem dúvida, essa era minha senhora. E logo descobri com uma dor no peito que dali por diante aquela mulher de pele branca iria mandar em mim por muito tempo. Não vi minha mãe, não vi meu pai. Tinha sido enganado outra vez. Eles não estavam naquela aldeia de jeito nenhum.